Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre semelhança de triângulos. Abordaremos o conceito de semelhança, os 3 casos de semelhança e veremos alguns exemplos resolvidos. Professora Lisley, beleza? Então é hora de começarmos os estudos. Semelhança. Conceito: duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma, não importa o tamanho. O que significa isso? Quando você pega dois objetos idênticos de tamanhos diferentes, mas se eles têm o mesmo formato, eles são considerados semelhantes. Triângulos semelhantes. Sejam os triângulos. Observe. No primeiro triângulo, nós temos medidas externas 2, 3 e 4 e ângulos 60, 40 e 80. Observe o segundo triângulo, medidas externas 4, 6 e 8. Ângulos internos 60, 40 e 80. O que nós podemos observar? Isso, os ângulos não mudam, eles se mantêm. Agora, as medidas externas, elas podem aumentar ou diminuir. Quando há um aumento, nós falamos que houve uma ampliação da figura. E quando há uma diminuição, houve uma redução do tamanho da figura. Se analisarmos, 2 para 4 dobrou, 3 para 6 também dobrou e 4 para 8 também dobrou. Então, a razão de semelhança é 1/2, ou seja, o triângulo menor representa metade do maior. Observe que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, são iguais. Os lados correspondentes são proporcionais. Eles sempre vão representar o mesmo aumento, dobro, triplo. Então, podemos concluir que dois triângulos semelhantes têm ângulos correspondentes, congruentes e lados correspondentes proporcionais. Exemplo: vamos calcular x e y sabendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ABC'. Observe, nós temos um triângulo pequeno com medidas externas 3x e y e um triângulo maior com medidas externas 6, 8 e 14. Observando atentamente, nós podemos concluir que 3 está na mesma direção do lado 6 no segundo triângulo. O x ele representa uma proporção em relação ao lado 8 e o y em relação ao lado 11. Montando, então, as proporções, que nada mais são do que igualdade entre frações, teremos 3 está para 6, assim como x está para 8, assim como y está para 9. Agora, nós vamos separar. Vamos conhecer primeiro o x. 3 está para 6, assim como x está para 8. Efetuando a multiplicação cruzada, 6 vezes x, 6x. 3 vezes 8, 24. Agora, efetuamos a divisão. O 6 está multiplicando x, ele passa dividindo. 24 dividido por 6, 4. Fazendo o mesmo processo com o y. 3 está para 6, assim como y está para 11. Multiplicando em formato cruzado, 6y, 3 vezes 11, 33. Dividindo 33 por 6, vamos encontrar 5,5. Casos de semelhança de triângulos. São 3 casos. Não é necessário conhecer todas as condições de semelhança para chegar à conclusão de que eles são semelhantes. Basta algumas delas. Vamos lá ao primeiro caso. Caso AA, ângulo, ângulo.
Dois triângulos são semelhantes se têm dois ângulos correspondentes congruentes. Então, observando a figura, se eu observar em dois triângulos dois ângulos iguais, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Segundo caso, caso LAU, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes se têm dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo compreendido entre eles congruente. Congruente é igual, lembram? Observando as duas figuras, olha só. Quando eu dou esse tracinho em ambas as figuras, eu estou querendo dizer que elas representam lados proporcionais. Da mesma forma, quando eu coloco esses dois tracinhos, eu digo que esses dois lados são proporcionais. Observando isso em dois triângulos, podemos concluir também que eles são semelhantes. Terceiro caso, LLL, lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se têm os lados correspondentes proporcionais. Observe os dois exemplos ou as duas imagens. Nós temos aqui no lado AB, AB representado por um tracinho. O lado AC, AC', representado por dois tracinhos. E o lado BC e BC', representado por três tracinhos. Concluímos, então, que as três medidas externas são proporcionais. Logo, os triângulos são semelhantes. Vamos observar esses casos de semelhança em uma aplicação. Vamos ver um exemplo. Na figura abaixo, os triângulos são semelhantes. Eu já afirmei que eles têm ângulos congruentes e lados proporcionais. Pediu, então, para calcular o x. Observem. De acordo com o desenho, podemos afirmar que o lado 14 é proporcional ao lado 21 e o lado x é proporcional ao lado 18. Colocando isso em dados matemáticos, teremos 21 está para 14, assim como 18 está para x. Multiplicando o cruzado, 21 vezes x é igual a 14 vezes 18. 21 vezes x, 21x, que é igual a 14 vezes 18, 252. Como o 21 está acompanhando o x, nós sabemos que entre um número e uma letra existe um sinal de multiplicação. Então, o número está multiplicando, ele vai para o outro membro dividindo, correto. 252 dividido por 21, 12. Logo, podemos concluir que o valor desconhecido ou o valor do x corresponde a 12. Bons estudos em casa, se cuidem, saudades de todos vocês e até semana que vem.